Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de Light Novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Parece que eles vão nos enterrar aqui. Nossa única escolha é deixar um rastro de sangue. Disse Dança do Fogo. Depois de ouvir o líder da equipe da União Marcial falar, a expressão de Dança do Fogo ficou sombria, ela cerrou os dentes levemente. Originalmente, ela pretendia vir aqui para matar os membros da União Marcial. Ela não achava que cairia na armadilha da União Marcial. Depois de matar para sair do cerco com muita dificuldade, esses jogadores os cercaram mais uma vez. Suas chances de escapar já eram escassas, e se outros 20 ou mais inimigos chegassem, até mesmo essa pequena esperança de fuga desapareceria. Se ela e seus companheiros morressem agora, com o valor de crime anterior que eles tinham acumulado, no mínimo, seus companheiros perderiam 2 níveis cada, enquanto ela perderia pelo menos 3 níveis e todo o seu equipamento. Tal perda os devastaria, e seu time muito provavelmente se desfaria, para nunca mais se levantar. É tarde demais para temer agora. Originalmente, nós preparamos essa emboscada para aquele Yifeng, mas eu nunca pensei que vocês se mandariam para a morte. De agora em diante, o bom equipamento que vocês usam pertencerá a nós. Irmãos, vão. Deixem essa garotinha para eu lidar com ela. O líder da equipe lambeu os lábios enquanto falava, seus olhos revelando uma ganância indisfarçável enquanto ele olhava para o corpo sexy de Dança do Fogo. Naturalmente, Yifeng, que estava escondido na floresta, ouviu toda a conversa. Embora ele soubesse que a União Marcial definitivamente tinha algum plano oculto, descobriu-se que eles planejavam armar uma armadilha para ele o tempo todo. Anteriormente, ele havia permanecido dentro da sala de forja, criando equipamentos. Além disso, ele também havia alterado sua aparência externa, tornando impossível para a União Marcial encontrá-lo. Portanto, eles escolheram agir contra Blackie e os outros, usando-os para atraí-lo para fora. Ao mesmo tempo, eles montariam uma armadilha e o cercariam. Infelizmente, embora estivessem preparados para uma variedade de situações, eles perderam 2 pontos importantes. Primeiro, Yifeng possuía a máscara demoníaca que lhe permitia disfarçar facilmente a aparência e as informações de seu personagem. Segundo, eles subestimaram gravemente a força atual de Yifeng. Irmãos, sigam-me e vamos matar para sair. Neste momento, Dança do Fogo escolheu tomar a iniciativa e lançou um ataque. Num piscar de olhos, ela correu em direção ao local onde o cerco tinha a menor quantidade de jogadores. Antes que o berserker parado ali pudesse reagir, a adaga de Dança do Fogo já havia perfurado a parte de trás de sua cabeça, forçando-o a um estado de desmaio. Dança do Fogo imediatamente seguiu com punhalada pelas costas, assassinato e eviscerar, removendo instantaneamente metade do HP do berserker. Os outros membros da equipe de Dança do Fogo também correram com ela, rompendo o cerco. No entanto, assim que os vários jogadores de nível 7 caíram para a saúde crítica, uma luz branca deslumbrante cercou seus corpos, recuperando mais da metade de seu HP total. Além disso, esses jogadores não eram apenas fracos. Eles teimosamente seguraram os membros da equipe de Dança do Fogo, não recuando nem um pouco. Magos, vão com tudo. Clérigos, lancem seus escudos. Patrulheiros, marquem os assassinos. Não os deixem escapar. Não quero virar motivo de chacota para os jogadores em Cidade da Água Azul. O líder espadachim da União Marcial comandou enquanto ele similarmente atacava a Dança do Fogo. Incluindo ela mesma, o time de Dança do Fogo tinha apenas 6 jogadores restantes. Cada um deles enfrentou 2 ou 3 inimigos. Seus inimigos também tinham curandeiros constantemente reabastecendo sua saúde. Eles não tinham chance alguma de vitória. Além disso, com o bombardeio constante dos magos da retaguarda da União Marcial, Dança do Fogo perdeu mais 2 companheiros de equipe num piscar de olhos. É realmente isso para nós. Dança do Fogo observou seus companheiros caírem diante de seus olhos, seu coração sangrando com a visão. No entanto, Dança do Fogo não tinha tempo para raiva, pois ela enfrentou 3 inimigos ao mesmo tempo. Um dos 3 também era o líder da equipe da União Marcial. No entanto, além de estar em menor número, ela também teve que lidar com os ataques constantes dos magos. Como resultado, seu HP reduziu continuamente, enquanto a maioria de suas habilidades estavam em tempo de espera. Ela só podia desviar dos ataques recebidos para reduzir o máximo de dano possível. Garotinha, se você quer culpar alguém, então culpe aquele seu Yifeng por se destacar. Todos que forem contra a União Marcial ganharão um final fatal. No entanto, você pode ficar aliviada. Aquele tal de Yifeng, mais cedo ou mais tarde, também irá acompanhá-la. Justo quando o espadachim pensou que a vitória estava em suas mãos, uma figura negra silenciosamente apareceu atrás dos curandeiros da União Marcial. Ninguém sequer havia descoberto a aparência dessa pessoa. Sem que ninguém percebesse, 2 luzes de espada perfuraram um dos clérigos de nível 7, causando danos de 397 e 542, matando-o instantaneamente.
Somente quando o clérigo morreu, o segundo clérigo e o druida notaram um inimigo bem ao lado deles. Além disso, esse novo inimigo matou instantaneamente um de seus camaradas. Inimigo! O outro clérigo tentou gritar de susto, mas, de repente, descobriu que não conseguia gritar. Ele não sabia quando começou, mas, naquele momento, tanto seu abdômen quanto seu pescoço jorraram sangue fresco. Além disso, quando ele se virou para olhar para o druida ao seu lado, percebeu que o druida estava em uma situação semelhante. No entanto, nenhum deles percebeu que, na verdade, eles foram atacados ao mesmo tempo que o primeiro clérigo. Apenas, suas reações foram ligeiramente atrasadas, falhando em perceber que seus próprios HP já estavam zerados. Olhando um para o outro, ambos caíram para frente, suas visões ficando cinza opacas. Já são 3. Os olhos de Xifeng brilharam com um brilho frio. Ele então desviou seu olhar frio para os magos próximos. Com base no poder de ataque atual de Xifeng, mesmo que ele não dependesse do aumento de dano da chama do Diabo Azul Gelo e não usasse nenhuma de suas habilidades, ele ainda poderia matar qualquer classe de armadura de tecido do mesmo nível com apenas 2 golpes de suas espadas. 2 espadas, 6 imagens. Com os atributos atuais de Xifeng, era uma façanha fácil, e havia fardos ao fazê-lo. Além disso, quanto mais rápidos fossem os golpes de espada de Xifeng, maior o dano que o Lago Prateado poderia causar. Se a velocidade de Xifeng atingisse seu ápice, poderia até ser possível para ele matar instantaneamente uma classe de armadura de tecido com apenas um único golpe de espada. Em um campo de batalha aberto como este, Xifeng era como uma colheitadeira, colhendo vidas de jogadores. Com a atual velocidade de ataque de Xifeng, se outros jogadores não ativassem seu estado extraordinário, eles não poderiam bloquear os ataques de Xifeng de forma alguma. Sem dúvida, eles morreriam instantaneamente. Enquanto isso, os jogadores atuais capazes de ativar o estado extraordinário eram geralmente classes corpo a corpo, como o líder da equipe. Somente com isso eles poderiam ter uma chance de reagir e retaliar contra Xifeng. No entanto, mesmo assim, era apenas uma possibilidade. Xifeng então ativou a lâmina de vento, avançando em direção ao elementalista mais próximo da União Marcial. Vocês, curandeiros, estão mortos ou o quê? Vocês nem sabem como curar. Um assassino de HP baixo da União Marcial xingou. No entanto, as maldições do assassino não receberam respostas. Aproveitando a oportunidade, Dança do Fogo, com sua energia 3 estrela acumulada, usou Eviscerar para acabar com esse assassino. Os magos da retaguarda que testemunharam a cena se viraram para olhar os curandeiros atrás deles, com a intenção de descobrir o que havia acontecido. No entanto, no momento em que um se virou, ele imediatamente descobriu uma sombra escura deslizando por seu pescoço, com outra sombra azul perfurando seu peito. Sua barra de HP exibida diante dele diminuiu rapidamente. Logo depois, sua visão escureceu e sua vida se extinguiu. Depois de matar o elementalista, Xifeng se voltou para as outras classes de magos. Líder, tem um monstro nos emboscando. Um invocador à distância gritou assustado após testemunhar essa cena. No entanto, antes que ele pudesse ter uma visão clara desse emboscador, o elementalista de nível 7 já estava morto. Tal cena fez com que esse invocador tivesse arrepios por todo o corpo. Você não vê que estou ocupado aqui? Se é apenas uma emboscada de monstro, vocês não sabem como lidar com isso vocês mesmos? O espadachim retrucou com raiva. Neste momento, ele ainda trocava golpes com Dança do Fogo, e ele não podia se dar ao luxo de uma distração. É apenas um monstro, onde está a necessidade de relatar até isso? Você é um idiota ou o quê? Não ouvindo resposta do invocador, o espadachim pensou que seu subordinado se virou para lidar com o monstro. Por isso, ele se concentrou mais em sua batalha contra a Dança do Fogo. Na realidade, no entanto, o invocador já estava sob os pés de Xifeng. Os 3 magos próximos que tentaram escapar também estavam mortos. Enquanto isso, o nome de Xifeng ficou vermelho carmesim, como se fosse sangrar a qualquer momento. Atualmente, apenas 3 jogadores permaneceram no time de Dança do Fogo, e todos os 3 HP estavam quase no fim. Enquanto isso, União Marcial ainda tinha 9 jogadores corpo a corpo cujos HP estavam acima de 50%. Líder, algo não está certo. Já estou com metade da saúde, mas os curandeiros ainda não me curaram. Gritou um berserker. Droga, o que vocês, curandeiros, estão fazendo? Vocês não querem mais jogar. O espadachim berrou após descobrir o problema também. No entanto, logo após terminar seu berro, ele de repente sentiu um arrepio nas costas. Ele rolou apressadamente para um lado, esquivando-se. Imediatamente depois, 3 imagens de espadas atravessaram o espaço diante dele. Os outros 2 jogadores na frente dele não tiveram a mesma sorte. Ambas as espadas de Xifeng perfuraram suas costas. Sem nem mesmo saber a causa de suas mortes, ambos os corpos caíram sem vida no chão, com os olhos arregalados. Como líder, o espadachim era o mais forte entre toda a equipe.
No entanto, quando ele viu essa cena se desenrolar diante dele, ele de repente sentiu frio por todo o corpo. Sendo capaz de matar seus dois companheiros instantaneamente sem usar nenhuma habilidade para começar, quão desafiador era o poder de ataque dessa pessoa? Quem é você? Por que está agindo contra nós? O líder da equipe reuniu coragem, gritando com raiva. Você sabe quem somos? Somos membros da União Marcial. Se não deseja morrer, saia deste lugar imediatamente. Ainda posso livrá-lo. No entanto, de repente ele ouviu a resposta sussurrada atrás dele. Aqueles que estou aqui para matar são justamente vocês da União Marcial. O líder do time virou a cabeça, sua pele ficando pálida instantaneamente. Anteriormente, o misterioso jogador parado na frente dele tinha, num piscar de olhos, chegado às suas costas, dando-lhe um sorriso frio. Antes que o líder do time pudesse gritar, Xifeng enviou um corte nele. A lâmina abissal preta como breu perfurou seu peito, causando mais de 700 de dano, instantaneamente reduzindo seu HP a 0. Combinando passos silenciosos e cortar, Xifeng matou o líder da equipe de nível 8. Enquanto isso, Dança do Fogo, testemunhando essa cena à distância, ficou completamente pasma. Esse jogador misterioso havia matado instantaneamente o líder da equipe, com quem ela teve dificuldade em lidar. Esse jogador misterioso é realmente um jogador? Ele não pode ser um fantasma do domínio de Deus, certo? Depois que o líder da equipe da União Marcial morreu, os outros membros ficaram todos com medo. Depois de testemunhar a velocidade extraordinária e os danos assustadores de Xifeng, todos sentiram um medo sem precedentes. Isso é mesmo um jogador. Ele não pode ser um monstro, certo? Essa maneira de pensar reverberou na mente desses jogadores, fazendo-os tremer de medo. Embora a Dança do Fogo tivesse uma boa técnica, neste momento, ela não ousou fazer nenhum movimento descuidado. Ela só podia assistir em silêncio e, sem saber, uma gota de suor escorreu de sua testa. Quando confrontada com este jogador misterioso diante dela, os instintos de Dança do Fogo estavam lhe dizendo que, se este jogador misterioso quisesse lidar com ela, a morte seria o único resultado para ela. Os olhos de Dança do Fogo piscaram quando ela viu a figura de Xifeng. Além da imensa pressão que ela sentia dele, ela também podia sentir o cheiro da morte nele. Desde o momento em que Xifeng apareceu, ela estava ciente da existência de Xifeng. No entanto, os movimentos e técnicas de batalha de Xifeng eram muito rápidos, a ponto de ela até questionar seus próprios sentidos. Somente quando o líder da equipe morreu ela foi chocada para fora de seu transe. Da morte do primeiro clérigo até a morte do espadachim, apenas 5 curtos segundos se passaram. Toda vez que Xifeng se revelava, outro jogador caía no chão, com sangue jorrando de seus corpos. Xifeng era como ceifador, colhendo as vidas dos membros da União Marcial. Só se poderia descrever os movimentos de Xifeng como erráticos. Xifeng também usava uma capa com capuz preta como breu que escondia seu rosto. Além disso, a máscara demoníaca escondia seu nome, nível e outras informações. Além de sua barra de HP, não havia mais nada para ver. Não seria estranho mesmo se ele recebesse o mesmo tratamento que um monstro. A única razão pela qual Dança do Fogo sabia que Xifeng não era um monstro era porque ela ouviu Xifeng falando com o líder da equipe em tom baixo. Entretanto, o fato de Xifeng não ser um monstro, mas sim um jogador, chocou Dança do Fogo ainda mais. Quão altos eram os atributos de Xifeng para que ele fosse tão forte? Enquanto isso, Xifeng não sentiu nada inesperado sobre os feitos que ele tinha acabado de realizar. Os atributos desses jogadores não eram nem metade dos seus. Os jogos de realidade virtual eram simplesmente cruéis. Embora a lacuna de atributos entre cada nível fosse pequena, quando acumulada até certo ponto, a lacuna na força total seria enorme. Rápido, fuja. Isso é um monstro. Não vou mais lutar, aquele monstro é muito assustador. Embora soubessem que isso era apenas uma realidade virtual, os 5 jogadores restantes da União Marcial ainda estavam completamente assustados, seus corações batendo loucamente. O líder de sua equipe, o mais forte entre eles, morreu em um instante, ele não foi capaz nem de retaliar nem um pouco. Este não era mais um monstro que os jogadores pudessem lidar. Imediatamente, cada um deles fugiu, pretendendo se encontrar com os outros que se apressavam. Só então eles poderiam ter paz de espírito. É tarde demais para escapar agora. Xifeng ativou caminhar sobre o vento, e como uma flecha, seu corpo disparou, alcançando instantaneamente o primeiro assassino. Em um susto, o assassino tentou virar seu corpo para bloquear o ataque de Xifeng. Infelizmente para ele, a velocidade de ataque de Xifeng era muito rápida. Com o aceno da lâmina abissal, 3 imagens de espada pousaram nos pontos vitais do assassino. Sem nem mesmo conseguir bloquear uma única imagem de espada, o assassino morreu. Quando os vários outros jogadores em fuga viram que um assassino, uma classe amplamente conhecida por sua agilidade, caiu sem nem mesmo ser capaz de se defender, um medo imenso permeou suas mentes. Eles se esforçaram mais para escapar.
No entanto, era inútil, pois a distância entre eles e Xifeng só ficava cada vez menor. Enquanto isso, a lâmina abissal era como a foice do ceifador já colocada em volta de seus pescoços. Xifeng precisava apenas de um leve puxão, e suas vidas seriam perdidas, ali mesmo. Em um momento, com uma diferença absoluta de velocidade, Xifeng matou muito rapidamente os 5 jogadores que escapavam. Ele então começou a arrumar o saque. Todos esses jogadores da União Marcial usavam armaduras muito boas. A maioria deles estava totalmente equipada com equipamento bronze, e alguns até tinham algumas peças de equipamento ferro misterioso. No entanto, o equipamento era todo apenas equipamento de nível 4 ou nível 5. Enquanto isso, cada um deles deixava cair pelo menos uma peça de equipamento após a morte. 18 jogadores significavam 18 peças de equipamento bronze de nível 4 a nível 5. Se Xifeng vendesse tudo, ele poderia fazer uma pequena fortuna. Enquanto Xifeng pegava os itens, Dança do Fogo, parada a uma distância, segurava sua mão delicada sobre seu coração que batia loucamente. Acalmando levemente suas emoções, ela tomou coragem para caminhar em direção a Xifeng, dizendo em gratidão: "Eu sou chamada Dança do Fogo. Obrigada por nos salvar." Originalmente, Dança do Fogo se desesperou, tendo se preparado para sua morte. Só que ela nunca imaginou que alguém apareceria de repente. Além disso, que alguém massacraria os jogadores da União Marcial. Tudo o que aconteceu foi como um sonho. Embora a Dança do Fogo também se preocupasse que o homem misterioso diante dela de repente enlouquecesse, matando ela e seus companheiros de equipe também para roubar seus equipamentos, com base nas ações anteriores do homem, Dança do Fogo sabia que o homem misterioso diante dela não queria machucá-los. Caso contrário, ele já teria tirado suas vidas junto com as da União Marcial. Você não precisa me agradecer. Para começar, essas pessoas originalmente armaram essa armadilha para mim. Vocês deveriam se apressar e ir embora. Este lugar é muito perigoso agora, e os outros membros da União Marcial devem chegar muito em breve. Xifeng disse suavemente enquanto pegava o equipamento caído. Ele só salvou Dança do Fogo e seus companheiros de passagem. Ele também poderia aproveitar a chance para agradecer Dança do Fogo por trabalhar tão duro, matando os membros da União Marcial. Dança do Fogo de repente ficou sem reação com as palavras de Xifeng, encarando-o com seus grandes olhos lacrimejantes. Seu batimento cardíaco acelerou ainda mais, sentindo que era bom demais para ser verdade. Você é Xifeng? Dança do Fogo perguntou incrédulo. A razão pela qual ela veio para o Vale do Vendaval foi que ela tinha ouvido que a União Marcial pretendia lidar com os companheiros de equipe de Xifeng. Por isso, ela pensou em vir para dar alguma ajuda, e talvez, ela pudesse até mesmo conhecer o próprio Xifeng. Era realmente inacreditável como o destino podia brincar com a vida de uma pessoa. Originalmente, ela pensou em oferecer ajuda a Xifeng, mas no final, Xifeng a salvou. Isso foi o destino? Pensando até esse ponto, um leve rubor se adicionou às bochechas brancas como a neve de Dança do Fogo. Ela sentiu que estava pensando demais, e não estava clara sobre o porquê de ter tal pensamento. Isso mesmo, eu sou Xifeng. Como você sabia quem eu sou? Xifeng olhou para a animada Dança do Fogo, intrigado. Ele tinha certeza de que não conhecia essa beldade parada na sua frente. No entanto, vendo a expressão de Dança do Fogo, parecia que ela estava de alguma forma familiarizada com ele. Enquanto isso, o Berserker, búfalo aquático, ficou sem palavras depois de ouvir Xifeng admitir que ele era de fato o ídolo de Dança do Fogo, e Xifeng, um fanatismo incomparável apareceu em seus olhos. Anteriormente, ele achava que Xifeng não era tão poderoso assim, e que ele era apenas um especialista exagerado pelos outros. Agora, ele estava completamente convencido. Com certeza, não havia nada de falso na famosa reputação de Xifeng. Xifeng poderia assolar o time de elite da União Marcial que nem eles conseguiam lidar. No passado, mesmo que outros exagerassem em todo lugar, ele ainda não teria acreditado em nada disso. Agora, no entanto, além do choque, a admiração por Xifeng preenchia seu ser. Não era de se admirar que Xifeng fosse o ídolo de Dança do Fogo. Irmão mais velho Xifeng, você não sabe disso, mas na realidade, Irmã Dança do Fogo é sua. Antes que Búfalo Aquático pudesse terminar de falar, ele recebeu um chute de Dança do Fogo. Ele fez uma careta de dor, mas quando olhou para a expressão nos olhos de Dança do Fogo que parecia capaz de comer uma pessoa inteira, ele imediatamente escolheu cobrir a boca, sem dizer uma única palavra. É minha o quê? Xifeng ficou intrigado. Não é nada. Búfalo Aquático está apenas tendo um ataque epilético. Irmão mais velho Xifeng, você não vai embora conosco? Dança do Fogo balançou a cabeça levemente. Ela então disse preocupada. Desta vez, a União Marcial enviou mais de 200 homens aqui. Eles cercaram toda essa área há muito tempo. Também há vários especialistas poderosos de nível 9, e todos eles estão usando conjuntos de equipamentos de ferro misterioso.
Eles mataram muitos de nossos companheiros de equipe. Se eles nos cercarem, não teremos chance alguma de escapar. Irmão mais velho Efendi, não é tarde demais para escapar. Se esperarmos mais, perderemos a chance. Se não fossem esses especialistas, sua equipe não teria sofrido perdas tão grandes. Especialistas de nível 9, não é? Shifeng ficou um pouco chocado. Os atuais jogadores de nível 9 na cidade da Folha Vermelha eram especialistas no pináculo. Agora, no entanto, vários especialistas ocultos de nível 9 apareceram aqui de repente. Além disso, eles eram todos homens da União Marcial. Mas e daí se eles eram especialistas de nível 9? Já que eles queriam lidar com ele, ele receberia cada um deles. Acontece que ele poderia usá-los para testar sua espada. Vocês deveriam se apressar e ir embora. Eu vou ficar aqui e dar uma olhada nesses especialistas. Depois que ele terminou de falar, Shifeng entrou furtivamente na floresta. Irmã Dança do Fogo, o que fazemos agora? Vamos embora. Búfalo Aquático perguntou. Dança do Fogo revirou os olhos para Búfalo Aquático. Ela olhou na direção em que Shifeng partiu, dizendo: Irmão Efendi é quem salvou nossas vidas. Claro, temos que ajudar. Embora a Dança do Fogo acreditasse na força de Efendi, ela testemunhou pessoalmente quão poderosos aqueles outros jogadores eram. Se eles cercassem Efendi, ele poderia acabar em uma situação muito perigosa. Se algo acontecesse, uma pequena ajuda dela poderia permitir que Shifeng escapasse. Imediatamente, os dois também se esgueiraram para dentro da floresta, seguindo Efendi. Nas regiões mais profundas da densa floresta, entre os arbustos crescidos, os leopardos das sombras de nível 8 se escondiam nas sombras. Neste momento, uma equipe de 50 homens da União Marcial estava afastando os leopardos das sombras em seu caminho enquanto eles avançavam. Irmão instável, não perderemos tempo se formos atrás daquela garotinha chamada Dança do Fogo em vez de continuar nossa busca pelos companheiros de equipe de Efeng? Leão da Espada de Ferro perguntou, descontente, suas sobrancelhas franziram fortemente enquanto ele olhava para o centro da equipe para o belo jovem cantarolando uma música com interesse transbordante. O jovem cantarolante tinha por volta de 27 ou 28 anos, e ele era de fato o irmão instável que Leão da Espada de Ferro chamou. Ele também era o vice-líder da União Marcial, Devastação Instável. Seja status ou força, Devastação Instável supera em muito Leão da Espada de Ferro, e até mesmo Leão da Espada de Ferro teve que se referir a ele como irmão respeitosamente. Espada de Ferro, você ainda é uma pessoa tão simples. Não é de se admirar que o pirralho Efendi tenha brincado com você. Você até envolveu a guilda nessa grande confusão. Graças a você, a reputação da União Marcial sofreu, totalmente manchada, você entende isso? Devastação Instável parou de repente seus passos. Ele olhou para o Leão da Espada de Ferro, rosnando com raiva. Se eu não tivesse descoberto isso tão cedo, a União Marcial poderia não ter lugar na cidade da Folha Vermelha agora. O Leão da Espada de Ferro abaixou a cabeça em silêncio. Sua má gestão já destruiu a União Marcial da cidade da Folha Vermelha. Agora, para ajudar a limpar essa sua bagunça, não tenho escolha a não ser transferir todas as elites das outras 3 cidades para a cidade da Folha Vermelha para redimir nossa reputação. No entanto, você ainda tem a coragem de falar. Devastação Instável repreendeu o Leão da Espada de Ferro na frente de todos os outros, sem deixar Leão da Espada de Ferro com cara de pau. Leão da Espada de Ferro ficou vermelho de raiva. No entanto, ele não ousou responder, apenas perseverando em silêncio. Os outros líderes das 3 cidades zombaram dessa visão. Toda vez que a União Marcial mudava para um novo jogo, a hierarquia da guilda também era reorganizada. No passado, o Leão da Espada de Ferro sempre conseguia ficar selvagem, mas não dessa vez. Atualmente, o Leão da Espada de Ferro estava apenas no nível 8, enquanto todos eles estavam no nível 9. Além disso, o desenvolvimento da guilda em suas respectivas cidades progrediu muito bem, e eles conseguiram recrutar muitos novatos com potencial valioso. Comparado ao estado atual da filial da guilda na cidade da Folha Vermelha, com apenas alguns fracos restantes, suas filiais eram mais fortes aos trancos e barrancos. Espada de Ferro, você realmente acha que, depois de tanto esforço encurralando os companheiros de equipe de Efeng, eu deixaria 2 deles escaparem? Você deveria saber que Efeng é nosso alvo principal, seus companheiros de equipe são simplesmente iscas. Se todos os seus companheiros de equipe morressem aqui, você acha que ele ainda apareceria? Nós já confinamos seus companheiros de equipe dentro do Vale do Vendaval, então alcançamos nosso objetivo inicial. Agora, o que devemos fazer é nos vingar e mostrar aos jogadores da cidade quais são as consequências de desafiar a União Marcial. Enquanto isso, aquela garotinha é a melhor opção como exemplo. Ela matou muitos de nós, muitos jogadores estão fadados a prestar atenção nela. Contanto que a matemos de volta ao nível 0, a reputação da União Marcial definitivamente se recuperará ao seu pico.
Se conseguirmos matar Ye Feng, então a União Marcial também pode usar essa chance para saltar através do limiar de uma guilda de terceira categoria. Devastação Instável há muito tempo possuía um plano próprio. Leão da Espada de Ferro sempre foi um dos ajudantes mais confiáveis do líder da guilda. Muitos dos anciões da guilda também apoiavam o líder da guilda. Se Instável desejasse se tornar líder da guilda, ele precisava aumentar sua influência e fama. Enquanto isso, Ye Feng era um jogador com uma certa quantidade de fama dentro da cidade do Rio Branco. Ele era um especialista em espadachim reconhecido publicamente, e sua fama até excedia em muito a do líder da guilda, Orgulho Sem Nome. Portanto, Ye Feng era sua melhor escolha. Contanto que ele pudesse matar Ye Feng e enviar a gravação, ele se tornaria instantaneamente um especialista de ponta, famoso em toda a cidade do Rio Branco. Além disso, permitiria que a filial da guilda na cidade da Folha Vermelha ressurgisse em destaque. Quando esse momento chegasse, os anciões da guilda ficariam do lado dele, e o dia em que ele se tornaria o líder da guilda União Marcial estaria próximo. Ye Feng, você se tornará meu trampolim. Devastação Instável disse orgulhosamente com uma risada. Ele não acreditava que um jogador independente pudesse sobreviver cercado por tantos. Só que, até agora, Shi Feng ainda não tinha se mostrado, irritando Instável. Assim como a União Marcial avançou lentamente. Shi Feng, atravessando as copas das árvores, descobriu Devastação Instável e os outros. Após alguma observação silenciosa, ele descobriu que esses jogadores eram todos elites. O mais baixo entre eles era o nível 7, e a maioria deles era o nível 8. Havia também 4 jogadores que haviam alcançado nível 9. Todos eles usavam equipamento Ferro Misterioso, e a mais fraca de suas armas também era o rank Ferro Misterioso. Enquanto isso, o belo jovem liderando esses jogadores usava um arco longo de classificação Prata Secreta nas costas. Isso não é Devastação Instável? Shi Feng reconheceu imediatamente o jovem que carregava o arco. Na vida passada de Shi Feng, ele entrou em conflito muitas vezes com Devastação Instável. Devastação Instável era um indivíduo astuto e cruel. Sua destreza em batalha estava entre as 5 melhores em toda a União Marcial. Comparado ao Leão da Espada de Ferro, ele era muito mais forte. Shi Feng também estava familiarizado com os outros 3 jogadores de nível 9. Eles eram todos especialistas comparáveis ao Leão da Espada de Ferro, e todos eram líderes de filiais em outras cidades. Não é de se espantar que a União Marcial de repente tenha tantos jogadores. Acontece que eles chamaram as elites de 3 cidades próximas. Shi Feng chegou a uma conclusão. Esses 3 líderes de ramo de nível 9 eram muito fortes. Só que, na vida anterior de Shi Feng, Leão da Espada de Ferro conseguiu obter o passe para a cidade Asa Negra, permitindo-lhe uma vantagem contra os outros. Ele então gradualmente ampliou a lacuna, finalmente se tornando líder da guilda União Marcial. No entanto, os rumos da história já haviam mudado. Nesta vida, Shi Feng não só matou o Leão da Espada de Ferro 2 vezes, mas também obteve o passe Cidade Asa Negra que Leão da Espada de Ferro possuía. A vida de Leão da Espada de Ferro estava fadada a terminar em uma tragédia, e ele naturalmente era muito mais fraco do que os outros 3 líderes de ramo. Se fosse durante a vida anterior, se Shi Feng conhecesse qualquer um desses líderes, ele teria que proceder com extrema cautela. Se ele conhecesse 2 deles juntos, ele definitivamente precisaria evitá-los. Agora, porém, embora todos os 5 estivessem juntos, Shi Feng não tinha intenção de ir embora. A situação foi diferente desta vez. Shi Feng não só possuía uma arma mágica, mas também havia obtido a Chama do Diabo Azul Gelo e muitas outras peças de equipamento que eram de primeira linha nesta fase do jogo. Ele também tinha vantagem de níveis, então, ele naturalmente possuía confiança para lutar. Mesmo que não pudesse vencê-los, ele ainda poderia escapar deles. Neste momento, Devastação Instável ainda não tinha conhecimento que um de seus times de elite havia sido eliminado. Isso porque os jogadores precisavam esperar 10 minutos antes de reviver no cemitério. Dentro de 30 minutos de renascimento, os jogadores não conseguiam transmitir nenhuma informação ou comunicação. Portanto, Devastação Instável e os outros não sabiam que Shi Feng havia chegado. Eles não foram cautelosos nem um pouco, e foi uma chance perfeita para Shi Feng lançar uma emboscada contra eles. Portanto, Shi Feng continuou a seguir o avanço lento de seu alvo. Enquanto viajavam, a equipe manteve um posicionamento impressionante. Seus curandeiros ficaram no meio, enquanto Devastação Instável e os outros especialistas andavam ao lado deles. Além disso, os jogadores no centro da formação apenas observavam os jogadores na batalha da frente, sem nenhuma intenção de matar os monstros eles mesmos. Dessa forma, seria difícil até mesmo para um assassino de primeira linha atacar os curandeiros. Enquanto isso, os jogadores na camada externa não se moveriam mais do que 15 metros do centro. Se algo inesperado acontecesse, eles poderiam imediatamente prestar ajuda. Shi Feng não buscou um confronto frontal. Em vez disso, ele aproveitaria sua velocidade para lentamente lascar a camada externa deste time.
Logo depois, Shi Feng silenciosamente se aproximou deles. Em um curto momento, os jogadores da União Marcial se encontraram com um grupo de Leopardos das Sombras. Um extremamente feroz Rei Leopardo das Sombras, de nível 8, chefe, liderou o pequeno salto dos Leopardos das Sombras. Shi Feng sentiu que essa era sua chance. Ele se aproximou do time, escondendo-se em um arbusto e esperando. O tempo passou, pouco a pouco. Os guardas ao redor do Rei Leopardo das Sombras estavam todos mortos, e o rei era o único que restava. Os jogadores da União Marcial ficaram muito animados. Vendo que um bom equipamento estava prestes a cair, todos ficaram muito mais sérios e focados na batalha. Eles permaneceram completamente inconscientes de Shi Feng, já posicionado na árvore acima de suas cabeças. Tanque, certifique-se de desviar de suas habilidades, não deixe suas garras pousarem em você. Quanto a todos os outros, segurem o máximo de golpes que puderem. Curandeiros, usem suas curas ao máximo. Devastação Instável também estava animado. Imediatamente, a velocidade com que as flechas disparavam de seu arco acelerou. Devastação Instável não achava que sua sorte seria tão boa a ponto de permitir que ele encontrasse um chefe de nível 8. Esse tipo de chefe de campo não derrubaria apenas uma única peça de equipamento, mas normalmente derrubaria várias. Com base no nível do Rei Leopardo da Sombra, no mínimo, ele derrubaria um equipamento prata secreto de nível 7 ou nível 8 e possivelmente um equipamento ouro fino. Equipamentos de ferro misterioso eram considerados de alta qualidade nesta fase do jogo. Em toda a União Marcial, a quantidade total de equipamentos prata secreta que eles possuíam não passava de 10 peças. Era óbvio quão preciosos eles eram. Enquanto isso, o Rei Leopardo da Sombra diante deles tinha a possibilidade de dropar equipamento ouro fino. Comparado ao equipamento prata secreta, era muito mais raro, e seus atributos eram muito maiores. Atualmente, nenhuma pessoa na União Marcial possuía uma peça de equipamento ouro fino. Sem mencionar a União Marcial, mesmo aquelas guildas de terceira categoria não possuíam uma única peça de equipamento de ouro fino. Apenas guildas de segunda categoria ou superiores possivelmente possuíam tal item. No entanto, apenas o líder ou vice-líder da guilda teria acesso, enquanto os membros de elite só poderiam olhar para ele. Seria impossível para eles obtê-lo, pois seria o símbolo do status de uma guilda. Se eles pudessem obter uma ou duas peças de equipamento de ouro fino, matar Shi Feng seria uma questão pequena. Como o Rei Leopardo das Sombras era um monstro de nível chefe, os outros líderes de ramo e o Leão Espada de Ferro também participaram da batalha, com ambos os lados se envolvendo em um combate intenso. Rei Leopardo das Sombras, posição de chefe. Nível 8. HP 40.000 de 40.000. Um ataque casual do Rei Leopardo da Sombra poderia facilmente acabar com a vida de um jogador, enquanto um único golpe de sua cauda poderia destruir mais da metade do HP de um grupo de jogadores. Quando ele atacava com suas garras afiadas, se um tanque não se defendesse adequadamente, ele morreria instantaneamente. Se o Rei Leopardo da Sombra rugisse, ele poderia forçar os inimigos a recuarem em um raio de 8 metros, forçando-os a um estado de desmaio por 3 segundos. Além disso, o Rei Leopardo da Sombra era bastante ágil e tinha uma defesa extremamente alta. Como resultado, as baixas e fatalidades do lado da União Marcial eram relativamente altas. Enquanto isso, o dano que a União Marcial infligiu foi limitado. O jogador mais forte entre eles, Devastação Instável, só conseguiu causar 40 a 50 de dano a ele, enquanto os outros só conseguiram causar um pouco mais de 10 de dano. Felizmente, havia muitos jogadores do lado da União Marcial. Com um total de 50 jogadores cercando o Rei Leopardo da Sombra, eles conseguiram raspar muito do HP do monstro. O HP do Rei Leopardo da Sombra caiu constantemente, e quando seu HP estava prestes a atingir 50%, Shi Feng imediatamente usou Matança Fantasma. Controlando seu clone para circular o grupo, Shi Feng preparou seu clone para emboscar as classes de mago e curandeiros. Fim dos capítulos do 137 ao 139. É isso, pessoal. Se gostou daquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau!